quê, Ivan? Vai dar spoiler, Ivan? Mas aqui todo mundo... One Piece Não tem mais ideia de 969 spoiler. é Já cheguei insano. no... Temos a despedida de Roger e sua Sou tripulação. E uma frase dita por Shanks, o ruivo, para o seu capitão, que o fez chorar. Qual seria essa frase? O mais incrível de tudo é que o tesouro One Piece pode não ser uma única peça. Não foi Roger que nomeou o tesouro, e sim as pessoas do mundo. E isso muda definitivamente muita coisa que talvez você não tenha percebido. O retorno de Oden para o ano é apenas o começo do fim. Quer saber O todos começo os do segredos fim, desse boa. episódio? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão, meus amigos? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio fantástico. Mais uma vez eu emocionei com a despedida O final Groot, dos piratas. na camisa Roger. dele. É sempre bom ver tão curta essa passagem, mas ao mesmo tempo tão épica. Muitos segredos escondidos. O que o Shanks disse pro Roger e o tesouro One Piece. E os dois soberanos, quem são eles? Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Vários segredos destrinchados. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão Mangalático. Dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 969. Meu Deus, eu tô nervoso. Então vamos lá, o episódio abre jogando uma interação muito interessante de Roger, Ray e Oden. Com o Ray perguntando se Roger se lembrava o que disse pra ele no seu primeiro encontro sobre virar um... E aí, Mantém o sussurro lá. Tenta ver uns vídeos do All Blue em off, é muito bom TB. Obrigada, Luiz, pelos R$3. Valeu mesmo, parça. De verdade, você contribui muito aqui. Obrigadão mesmo. Um beijo pra você, Luiz. E eu vou olhar, assim que eu finalizar a live, eu dou uma olhada no sussurro, beleza? De cabeça para baixo, e Roger responde que sim, ele havia realizado o seu sonho, mas seu olhar diz que algo ficou inacabado. Por fim, os piratas Roger voltam para onde Bug e Shanks estavam, nos brindando com mais mistérios. Um jovem Shanks chorando e fazendo uma pergunta misteriosa ao seu capitão. E afinal, o que o ruivo perguntou a Roger nesse ponto? Pode sim ser algo relacionado sobre o tesouro, e Roger avisando que havia riquezas lá, mas o One Piece era algo que somente os D poderiam entender, o que até explica por que Shanks, atual, mais velho, não demonstrou real interesse no tesouro ainda. Não era pra ele, mas é uma cena muito ambígua e cada vez que eu olho pra ela eu tenho uma interpretação diferente. Também acredito que Shanks possa ter dito as mesmas palavras que Luffy lhe disse quando foi salvo no mar pelo ruivo. Porque as cenas de Luffy jovem e Shanks jovem, Mano, é são muito... muito parecidas. Se pegarem no Cara, capítulo 1, o muito narrador verdade. dizendo que Luffy entendeu porque Shanks não levou junto os perigos que o mar oferecia, eram muitos e ele ainda não era forte o suficiente. Mas acima de tudo, Luffy viu o grande homem que Shanks era e desejou que um dia ele se tornasse alguém como o ruivo também era. Porém, aqui nesse ponto, Shanks deve ter perguntado talvez algo relacionado à doença de Roger. Talvez eles poderiam achar um jeito de salvar a sua vida. Talvez Shanks perguntou qual seria a próxima aventura deles, e Roger respondeu que eles não teriam mais nenhuma aventura. Imaginem que épico seria Roger dizendo a Shanks para ele cuidar daquele chapéu de palha que era muito importante para ele. Cuide bem dele e algum dia... É, sim, então, o que eu pensei no exato momento que o Shanks falou alguma coisa pro Roger e ele começou a chorar, foi realmente sobre isso, a aventura. E aí, bora continuar? E o Roger falando, não, acabou, a tripulação se encerra aqui, cada um pro seu lugar. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas como a gente sabe como o Oda é, ele não vai partir pra um negócio tão simples assim. Vai muito mais além. Viu a última ilha como um grande pirata. Uma frase muito parecida com o que Shanks disse a Luffy. É possível que essa sim tenha sido a última conversa dos dois, e Shanks o viu pela última vez antes da sua execução em Logital. São diversas interpretações, como eu mesmo disse. Por fim, vemos a ascensão do Rei dos Piratas sendo noticiada pelo mundo. E temos coisas interessantes acontecendo aqui. A primeira é que a notícia que o Ray lê no jornal
é a mesma frase que abre o One Piece, aquela frase Aham, verdade. feita pelo narrador. Riqueza, fama e poder, o homem que conquistou tudo nesse mundo, Gold Roger. Só que Roger agora entende por que o nomearam como Gold, com o D junto, escondendo ali o seu verdadeiro nome. Alguns podem perguntar por que não fizeram isso com outros D. É porque Roger veio logo após Xebec e era o D mais ativo nesse período. Lembre-se de quando Roger conversa com Barba Branca sobre a vontade dos D. Ele diz sobre o significado do seu nome e como o governo mundial escondeu a verdade. O mais incrível é que Roger nunca se proclamou rei dos piratas. As pessoas que o nomearam assim. E naquela conversa em que ele, Oden e Barba Branca conversaram e ele diz que queria ser, e então termina a frase ficando um mistério no ar sem sabermos o que ele disse. Barba Branca dá risada do que ele diz e assumimos que talvez ele teria dito ali que queria sim ser o rei dos piratas, mas quase toda certeza que Roger não disse isso. Talvez ele disse que queria ser o mais livre, assim como Luffy pode ter dito a Ace e Sabo na sua história. Lembre-se de quando Shanks disse a Ray sobre Luffy, dizendo que achou um garoto que dizia as mesmas coisas que o seu capitão. Ele não disse que seria rei do pirata nesse ponto. Ser rei dos piratas é apenas uma consequência do seu sonho. Ser o mais livre é a verdadeira busca e isto é magnífico. Outro ponto que Oda enterrou aqui foi um zilhão de teorias quando descobrimos que o One Piece não se chama One Piece. Ou que não parece ser uma única peça. Assim como o título de rei dos piratas, tudo que Roger conquistou foi chamado de One Piece. E inclusive ele ainda comenta como as pessoas não têm noção do que realmente aguarda na última ilha. É legal que isso soa quase como uma mensagem direta para nós fãs. Se pararmos para pensar, Roger nunca realmente chamou o seu tesouro de One Piece. Na sua execução, ele pergunta se querem pegar os seus tesouros. Eu gosto muito da teoria de unificar os mares para torná-lo o verdadeiro One Piece, mas acho que não é isso que o One Piece é, agora que sabemos que foram pessoas do mundo que deram ao tesouro de Roger esse nome. Acredito que unificar os mares é a conclusão que os Chapéus de Palha vão chegar quando aprenderem sobre a história do mundo. E claro, para isso precisam das armas ancestrais, mas não necessariamente o tesouro final seja somente isso. É realmente interessante que o nome One Piece não se origine de Roger. As pessoas o nomearam de One Piece e não têm ideia do que aquilo é. Isso significa que o nome do tesouro e o próprio tesouro são independentes. Para nós do ocidente que utilizamos a língua latina, podemos não perceber por conta das traduções, mas às vezes o Oda utiliza caracteres conhecidos para escrever One Piece no original japonês que podem gerar vários significados em japonês. Por exemplo, Barba Branca no original japonês, quando se refere ao One Piece, em suas palavras finais sobre o One Piece ser real, pode-se traduzir algumas coisas bem diferentes da Furigana de One Piece. Podemos traduzir como um tesouro escondido incrível, o tesouro escondido que conecta pessoas, ou mesmo o tesouro escondido de um mar calmo. Exatamente, existem diversas traduções. E talvez comece a valer a pena voltarmos para uma entrevista dada por Oda em meados de 2014. Um jornalista perguntou, sabendo que Oda gosta de fazer trocadilhos com palavras, se a palavra One Piece seria One Piece ou paz vencida, conquistada. E se isso seria o final de One Piece, que o grande tesouro do final da série seria a conquista da paz mundial. Oda sorriu e disse que o nome One Piece realmente está conectado com o final da série, mas obviamente Isso é não óbvio. poderia dizer o seu verdadeiro motivo, porque perderia todo o seu propósito. Literalmente Bom, óbvio. enfim, essa fama de Roger e o seu tesouro o coloca no radar da marinha de diversos piratas. Temos até uma cena de Chique Leão Dourado aparecendo aqui, coisa que no mangá não vemos acontecer. Não bastasse todo o mistério sobre a frase de Shanks e o tesouro
Temos então uma frase misteriosa relacionada à voz de todas as coisas. Uma verdadeira profecia dita pelos reis dos mares. Que 2 soberanos iriam nascer. Um daqui 10 anos e teria mais 15 para crescer. E outro em um mar distante. E um dia os 2 soberanos se reencontrariam. Onde até mesmo as baleias... Caramba, eu tô muito arrepiada. Vamos lá, meus amigos. Curiosamente... Quando Shirahoshi tinha apenas 6 anos de idade, um tumulto acabou ocorrendo quando Myosgard, um dragão celestial, chegou à ilha em um navio naufragado. E a rainha Otohime rapidamente correu em direção para onde o navio estava sendo atacado. As 4 crianças da família real logo seguiram para o local atrás de sua mãe. Quando Shirahoshi viu Otohime ser ameaçada pelo nobre mundial que ela estava protegendo, ela chorou e, sem saber, chamou os reis dos mares pela primeira vez na sua vida. Shirahoshi tem 16 anos e possivelmente agora tem controle total do seu poder. Nossa, que arte ela, por linda. fim, é Poseidon. Os reis dos mares estão esperando os 2 soberanos se reencontrarem. Um deles claramente Poseidon e um outro que nasceria então, em um mar de fato, distante. O East Blue, falei. convenhamos, é bem distante. Possivelmente o descendente de Joy Boy e a profecia muito perdida. Assim como o Luffy já fez uma promessa de levar Shirahoshi em uma aventura, a história se repete com Joy Boy e Poseidon, os reis dos mares realmente se encontrando e talvez se refiram como Joy Boy sendo o segundo rei. Luffy pode ser a pessoa esperada por eles, definitivamente isto o torna o herdeiro do trono do reino antigo. Luffy, quando entra no novo mundo, podemos ver as baleias felizes e comemorando, o que coloca Luffy com quase toda certeza de sim ser o segundo soberano. Aliás, por que as baleias estariam felizes? Porque baleias são animais migratórios e a Red Line pode ter de alguma forma impedido isto de acontecer. Com o fim da Red Line, elas podem voltar à sua vida normal, mas se lembrem da árvore baleia lá em Zou, que também é um grande mistério. O que diabos é aquela árvore? Guardem bem que isso vai voltar para a série, com certeza vai trazer algum plot. É verdade! Eu achei que iria falar, mas não falou ainda. Lembra quando apareceu eu falei que quem tinha esculpido foi o Barba Branca? Então, mas até agora não falou. Então, nossa, eu nem tinha lembrado. Verdade. Alguém esculpiu aquela árvore. De twist pra nós. Por fim, Roger entende que vai nascer alguém que irá superar ele e seus piratas. Isso nos deixa confuso. Por que tem um cara com uma espada... Ah, não, ele tá... A espada tá coisada do... Tá, ficou meio estranho. Em relação a algumas coisas. Roger pergunta a Charlie sobre Poseidon e sobre as armas ancestrais. Mas temos que lembrar que elas não foram criadas com o propósito de destruição. Somente em mãos erradas elas se tornam isso. E o fato deles terem chegado cedo demais na última ilha deve estar ligado diretamente ao uso dessas armas. A verdade daquele que irá superar Roger pode sim ser o uso das 3 armas ancestrais que Roger não teve tempo de reunir por Shirahoshi não ter nascido e ele estar morrendo. Pluton e Uranus até estavam ao seu alcance, mas Poseidon não, e Luffy tem todas as conexões relacionadas a isso. Vale notar que não pode ser Momonosuke o segundo soberano, pois ele já estava vivo quando esta profecia dos reis dos mares foi proferida. Provavelmente é por isso que o Rei disse a Robin para continuarem viajando com a sua tripulação e porque aprender sobre o século perdido era inútil naquele momento para os piratas Roger. Se a tripulação continuar a dar um passo de cada vez, poderá ter a sorte de aprender todas as informações sobre a olha essa localização arte, das mano, armas que antigas. linda. E se o fizerem, os chapéus de palha podem por fim chegar a uma conclusão bem melhor e diferente do que eles tiveram na última jornada. E assim os chapéus de palha podem chegar a uma conclusão muito melhor sobre o que fazer. Quem sabe até mesmo não utilizar as armas ancestrais como todo mundo acredita que vai acontecer. Uma vez que eles aprendam sobre a história do mundo, a decisão cabe a eles. Temos então o Ray perguntando a Roger quem ele acha que iria superar eles e achar o One Piece. Roger dizendo que seria o seu filho. É legal que no final do filme One Piece Stamped temos essa mesma frase, uma cena extra, onde há um pequeno flashback de Roger. E ele diz exatamente o mesmo que diz
nesse episódio, que era muito cedo para eles, e quem encontraria o One Piece seria o seu filho. É incrível o Oda conectar esse flashback do filme aqui com este episódio. A afirmação de Barba Branca para Barba Negra de que ele não era o D que Roger estava esperando. E o próprio Edward querendo fazer Ace o rei dos piratas, arriscando tudo para libertar o seu filho, recebe ainda mais significado quando vemos essa frase de Roger. Edward estava apenas cumprindo o desejo de Roger de certa forma. Barba Branca foi sempre será uma lenda absoluta. Depois temos a última viagem da tripulação de Roger, com ele dizendo que vai se reencontrar com Barba Branca antes de por fim encontrar a sua morte. Sempre assumimos que foi em Wano esse encontro por conta das cerejeiras, mas como ele se separa da tripulação antes, agora ficou meio nebuloso aonde esse encontro dos dois veio a ocorrer. Roger deixa por fim a sua equipe e é uma cena realmente triste de se ver. Ele diz algo para o homem conhecido como Rei das Trevas, o seu velho amigo Silvers Rayleigh, e então sai do navio levando nada mais do que muitos remédios que o médico Crocus lhe deu. Sua doença já estava em seu último estágio. Ray colocando a mão no rosto para não mostrar as suas lágrimas, e mais ainda quando Roger realmente saiu, Ray foi o único que desviou o olhar e não viu Roger partindo. No geral foi muito difícil para Ray deixar seu amigo aqui. Definitivamente esta é aquela cena que vimos em Shabold, quando Roger diz ao seu parceiro que não morreria. Eu tenho certeza que foi isso que Roger disse a seu amigo. Temos aquela frase dita na morte do Merry, quando o Sogeking diz o seguinte: o tempo da separação chegou. Quando homens tomam caminhos diferentes, lágrimas não devem se envolver. É simplesmente linda essa cena. E nesse meio tempo Oden também aprendeu algo muito importante. Ele agora sabe por que o país de Wano está isolado há tanto tempo e continuará assim até o dia em que Joy Boy vier a reaparecer. Essa deve ser a resposta que Oden aprendeu na última ilha e definitivamente pode ser o porquê de Toki enviar Momonosuke algumas bainhas para o futuro. Por conta dessa frase, parece que era muito cedo e o retorno anunciado de Joy Boy está prestes a acontecer. Tragicamente, Oden narra que estava convencido de que não iria morrer. Então quando ele se separou da tripulação dos piratas Roger, ele riu porque ele pensava que um dia eles ainda se reencontrariam novamente. Uma reunião calorosa com Toki, Momonosuke e Hiyori acaba acontecendo aqui. Os seus retentores ainda estão bastante magoados com as escolhas de Oden, mas a recepção em Kuri é surpreendentemente boa. E tudo isso graças ao trabalho duro e muita dedicação de Toki e seus retentores na ausência de Oden. Toki, após se recuperar de sua doença, acabou ajudando todas as pessoas da cidade. Nunca se gabou de ser a esposa do Daimyo e contou a todos as histórias maravilhosas sobre as aventuras de Oden. O Kiko acaba aceitando prontamente que Izo não voltará tão cedo e a confirmação sobre os locais atuais de Ashura Doji e Denjiro é por fim revelada. Ashura partiu para controlar os bandidos da montanha que corriam soltos pela área, enquanto Denjiro circula por Wano emprestando dinheiro. Isso explica a ausência deles um ano antes da vinda de Oden para Wano. Orochi foi confirmado por ter sucedido Sukiyaki como Shogun. Oden fica confuso porque nunca pensou em Orochi como seu irmão mais novo, alguém muito próximo, ao contrário do que Orochi disse. E ele também descobre que Orochi era do clã Kurozumi, uma família que trouxe coisas muito ruins para o país de Wano. É mencionado sobre as fábricas e as armas e os homens das aldeias e cidades que estão sendo arrastados para lá para trabalhar meio que forçado. Tudo isso por conta de um certo pirata chamado Kaido. Há algo que os retentores não estão dizendo a Oden e Toki repentinamente diz a Kinemon para não dizer nada, mas Oden exige ouvir o que aconteceu. Raizo leva Momonosuke e Hiyori para fora da sala e Kinemon por fim revela que cerca de meio ano atrás um homem que acabou se recusando a trabalhar em uma das fábricas de armas foi executado ao lado da sua família. Esta foi a última gota para as bainhas que acabaram invadindo a capital. E aí, o das próximo flores episódio para é enfrentar Tatakae. Orochi, mas por trás de Orochi, Kaido enviou seus subordinados para Kuri,
onde eles atacaram o castelo para matar Momonosuke, o herdeiro de Oden. Mas Kawamatsu e Inuarashi, que ficaram para trás, conseguiram proteger a família de Oden, mas isso teve um custo. A defesa foi sim bem sucedida, mas Toki acabou se machucando quando se jogou na frente de uma flecha para proteger os seus 2 filhos. Isso acende uma chama de ira em Oden, que decide que não vai deixar as coisas assim. Que episódio fantástico, meus amigos. Esse finalzinho é apenas uma ignição para coisas maiores que vão acontecer sem dúvidas. Os maiores destaques estão nessas cenas finais dos piratas Roger, Shanks, o tesouro One Piece, a profecia dos 2 soberanos. Quem é o outro soberano? É Luffy? É alguma outra Eu acho que é o pessoa Luffy. teve contato com Shirahoshi? Você acredita que Luffy, o homem que quer ser o mais livre, pode ter de alguma forma uma amarra do destino o prendendo? Isso o tornaria livre ou apenas uma marionete de algo que foi prenunciado há 800 anos atrás? Deixa aqui embaixo, quero saber sua opinião. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha se divertido. Até os próximos, valeu e... Da hora, gostei. Gente, eu achei muito legal, eu achei muito da hora, tipo, a visão dele muito da hora mesmo. Cara, é aquilo, né? É igual a gente tava conversando antes. Dá uma possibilidade de teorias surreal. Se a gente ficar teorizando aqui, a gente vai até amanhã. Mas o que eu tinha até comentado com vocês, eu acho que uma das soberanos é a Shirahoshi, né? A Sereiona lá. E eu acho que o outro pode ser sim o Luffy. Será que o Luffy é reencarnação de Joy Boy? Mano, se for pra esse lado de reencarnação, vai dar um mar de possibilidades que eu não sei se seria interessante o Oda aí. Mas pode ser que ele pode ser a arma sim lá. Igual falou ali, iria livrar o Ano, que não sei o que, vai ser o Joy Boy. E agora Luffy está em um ano pra poder deter Kaido. Então isso dá meio que uma possibilidade dele ser sim esse Joy Boy. Mas... não sei, acho que sim, eu também acho que sim, Crespinho, eu também acho que sim. Pode ser o Luffy, eu já, quando falou sobre, eu já falei, opa, eu acho que é Luffy, eu acho que é a Sereiona. Mano, mas sabe o que veio na minha cabeça? Que a gente sabe que Tritão e ser humano pode dar bom, né? Vocês ficam shippando Luffy e Nami, Luffy e Hancock. E se no final eles estiver predestinados Luffy e Shirahoshi, a Sereiona e Luffy, no final, tipo, não der nada do que vocês estão imaginando, e sim ser Luffy e Shirahoshi. Mano, eu não duvido. Tipo, pra fazer um casal dar certo, é só começar a colocar climas de leves. As pessoas começam a shippar. Vocês não shippam ainda porque não teve nada de clima entre os dois. Mas se um dia chegar num arco aí que a Shirahoshi voltar e o autor começar a dar pitadinhas de clima, vocês já vão tudo ficar tipo, meu Deus! Não tenho certeza disso. Filho não vai ter. Bom, o final, igual eu falei, gente, eu não shippo quase ninguém com ninguém, porque eu não vejo a tripulação meio que focada em romance, focada em ter filhos, focada nessas coisas. Eu vejo eles muito focados em conquistar o One Piece, em conquistar os mares, então eu acabo não shippando ninguém com ninguém. Difícil eu ter um chip. Mas é aquilo, se o Oda quiser, o Oda quis, mas por enquanto eu não vejo. É uma probabilidade? Talvez. Se eles estiverem predestinados, talvez sim. Mas eu não sei. Eu só joguei no ar. Eu deixei aí e joguei no ar. Pega aí quem quiser.